Bom dia. Bom, acho que algumas pessoas não tinham feito aula naquela sexta-feira que eu participei, né? Vejo que hoje tem um pouquinho mais de gente. É o horário. Oi? É o horário. É que voltamos Ah, para as 8, aí enche um pouco mais a sala. entendi. Gente, ainda, hein? Vai bater o recorde. Bom, eu não sei se o Bira ou se alguém me apresentou. Eu sou profissional de educação física, trabalho com uma proposta educativa de movimentação. Então, dentro dos treinos, eu procuro trabalhar um pouco de educação da pessoa ir se conhecendo, descobrindo como se organiza, né? Porque já vou parar de falar, tá, gente? Só para vocês entenderem como que a gente se organiza, né, no campo gravitacional, para que a pessoa, através da percepção e da prática, possa se preservar. E aí, quando eu preservo a estrutura, né? Estrutura, meu amigo aqui, quando eu preservo a estrutura, eu ajudo a preservar a função. Porque quando eu tenho uma deformação estrutural, essa deformação estrutural vai fazer com que eu perca eficiência na movimentação, tá? E aí, pensando a longo prazo, isso vai me trazer dores, incômodos ou limitações, né? E aí, como vocês são pessoas que correm, e eu achei muito legal, porque a assessoria é uma assessoria, inclusive, de corrida de montanha, e eu defendo bastante a ideia de estar na montanha por conta da variação do terreno, mas daí, enfim, isso é outra história. E aí, dentro dos meus treinos, eu consigo trabalhar dentro de intensidades muito baixas até intensidades muito altas, mas isso vai depender da organização e capacidade de cada um. Hoje, eu vou passar uma proposta de movimentação pensando em mobilidade, tá? O professor Bira me convidou para a gente trabalhar mobilidade, então é isso que eu vou tentar passar para vocês. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos procurar fazer um reconhecimento. Na outra aula que eu propus para o pessoal da assessoria, a gente trabalhou bastante, um pouquinho a atenção voltada ali para o quadril. Hoje eu vou levar a atenção mais porque a gente chama de cintura escapular. Então, já ouviram falar da escápula? São esses ossinhos aqui, ó, atrás das costas. Né? A cintura escapular, na verdade, é composta pela escápula, pelo húmero, que é o osso aqui do braço, e pela clavícula, que é esse daqui da frente, ó. Tá? Então, pode até fazer o seguinte, ó, você mesmo, só para você reconhecer, tenta encontrar a clavícula aqui, assim, ó, põe a mão na clavícula. Mexe o ombro, assim, ó, vê se pode até encostar a mão, ó, tenta encontrar a sua escápula, põe a mão lá na escápula, vê se você acha ela, à esquerda, à direita. Tudo bem? E aí fica de pé, pode ficar de pé. E aí primeiro parado, então pode ficar parado. Você vai procurar perceber um pouquinho da distribuição de peso entre um braço e o outro. Então descansa bem os braços. E aí você vai perceber desde lá de cima como é que tá o peso do braço esquerdo, se é o mesmo peso do braço direito. Então deixa por enquanto parado, depois a gente vai fazer em movimento. Às vezes são perguntas difíceis, mas justamente para estimular essa percepção, tá? Então não necessariamente você precisa responder todas as perguntas. Então procura perceber agora comprimento do braço esquerdo, comprimento do braço direito, ver se é o mesmo. Tá? O que vocês estão fazendo aí é uma pesquisa. A gente está fazendo uma pesquisa sobre como você está organizado. Como é que está a posição, por exemplo, da mão, né? A mão esquerda e a mão direita, né? Elas estão
parecidas ou tem alguma diferença, né? Uma mão tá apontada para frente, outra para dentro, outra para fora, mas de qualquer forma percebe como que está organizado essa estrutura. O espaço, né? Então, assim, não sei se vocês estão se olhando, tá? É interessante vocês mais se perceberem, mas também procura perceber se tem espaço entre você e o braço, ou se não tem espaço, ou se você acha que tem muito espaço, vai fazendo essa pesquisa. Pode respirar um pouquinho também para ver se agora a gente vai fazer uma pesquisa mais do todo, né? Se aí de pé tem alguma região que tem um excesso de tensão comparado a outras, né? Principalmente essa região aqui dos ombros é uma região também que responde muito às emoções. Então, às vezes, tende a ter algum excesso de tensão. Então, percebe aí. A gente já vai movimentar, tá? E aí, agora, caminha um pouquinho e vai percebendo. Então, pode caminhar devagar e depois vai caminhando aos poucos. Pode caminhar tentando trazer para o seu natural. Não precisa caminhar só aí onde está a câmera, tá? Se quiser só me ouvir por enquanto, vai caminhando no espaço e percebe se tem movimento dos braços ou não. Se os braços movimentam ou não conforme você caminha. Né? E se esse movimento acontece igual nos dois braços ou não. Então, caminha devagar e depois tenta trazer para o seu natural, né? Então, se você estivesse aí na sua casa, você tá indo de um cômodo para o outro pegar alguma coisa. Observa como que tá essa movimentação. Ok? E só para... não sei se vai ser muita informação, tá? Se for muita informação, vocês deletam alguma. Fica parado de novo, vocês vão observar a distribuição de peso lá nos pés, né? Então, você tem aí pé esquerdo, pé direito. Você vai observar se o peso ele está chegando em tudo, se o peso chega mais na região dos dedos, se chega mais na região do calcanhar, como que é a quantidade de peso que chega no pé esquerdo é a mesma do direito. Registra essa informação, tudo isso que eu estou falando, vê se dá para gravar. E aí, aos pouquinhos, pode ir para o chão, pode deitar. Professor, quanto tempo eu tenho para saber? 25, 30 minutos, tá? No máximo. Tá. Não, é só para eu saber, para me organizar aqui. Já foram 3 minutos e meio, tá, gente? Bom, pode deitar, descansa os braços, descansa as pernas. Se possível, tenta deixar a câmera num lugar que eu possa te ver, tá? Porque às vezes eu vou vendo como a pessoa está movimentando, eu organizo o que eu vou falar. Então, descansa as pernas, descansa os braços, tudo esticado. E você vai perceber um pouquinho da distribuição de peso entre esquerda e direita. Se precisar, tá? Se sentir desconforto, pode usar um travesseirinho. E aí vai observando também a quantidade de peso entre esquerda e direita. Né? As duas escápulas, lembra o osso que eu mostrei? As duas escápulas tocam o chão ou não? Né? E os dois braços, as mesmas regiões tocam o chão ou não? Pode flexionar, grava então a informação e aí pode dobrar os joelhos, flexiona os joelhos, deixa os pés apoiados no chão, tá? Aí vocês vão apoiar as mãos nos cotovelos, ó. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui.
Apoia a mão nos cotovelos. Devagar, vê como que é para levar, ó, o cotovelo na direção do chão para a esquerda e depois para a direita, passando aqui mais ou menos pela frente do peito. Então vai lento, levando de um lado para o outro, sem pressa, tá? Vai observando como que é quando você faz essa torção para a esquerda, como é quando faz a torção para a direita, né? Se as pernas têm que movimentar junto ou não, se você consegue manter apontado para o teto. Quando eu falo as pernas apontadas para o teto, é o joelho, tá? Porque é para o pé ficar apoiado no chão. Né? Como que é quando você vai para um lado, né? A escápula repuxa muito ou não. E lembra, procura manter a mão no cotovelo. Não vai afrouxando, tá? Porque às vezes ela vai fazendo e a pessoa vai afrouxando e aí muda. Bom, agora o movimento que vocês vão fazer é só em um sentido, tá? Depois, quando for para trocar, eu falo. Vai fazendo esse movimento, ó, circular. Então, foi lá na direção do chão, vê se você consegue ir levando lá para trás da cabeça, até chegar no chão do outro lado, vai indo para a barriga, e aí você vai fazendo esse movimento circular só nesse sentido. Então, é para o lado, vai indo na direção da barriga, indo lá para o outro lado e para trás da cabeça. Tá? E aí a amplitude, na verdade, você vai fazer de acordo com a estrutura. Então, se for dolorido, se tiver algum incômodo, faz menos amplo, mas traz esse movimento circular. Agora, se não tiver dor, deixa esse movimento mais amplo. E vai deixando o peso da cabeça acompanhar os braços. Então, a ideia é mais para você não travar o pescoço. Então, tá movimentando, ó, a cabeça vai movimentando junto. E aí muda o sentido agora, para quem não mudou, tá? Pode mudar o sentido. Então, você estava fazendo no sentido horário ou no sentido anti-horário? Que nem eu... E vai mudando o sentido. Aí, descansa os braços no chão. Deixa, tá? Então, cada um vai ter que avaliar aí o espaço, mas vê se você tem espaço para manter os braços afastados no chão, tá? Esse afastamento, na verdade, ele vai ser de acordo com o seu conforto. Então, por exemplo, se aqui é desconfortável, deixa mais baixinho. Se não for desconfortável, aí mantém nessa linha dos ombros, tá? Ah, se não tem espaço, ó, mantém com os cotovelos flexionados. Os braços bem apoiados no chão, tá? Palma da mão para cima. E vai lentamente fazendo transferência de peso das pernas. Então, o peso das duas pernas vai para a esquerda e o peso das duas pernas vai para a direita. Bem lento, tá? A ideia é se movimentar sem força. Por quê? Porque a gente tem uma... Vai fazendo isso enquanto eu explico, tá? Levando o peso da perna na direção do chão e descansa, ó. Chegou no chão para um lado, descansa todo o peso, como se você quisesse sentir que não tá fazendo força nenhuma, e aí aos poucos vai voltando e indo para o outro lado. Por que a ideia é fazer agora tudo sem força? Porque eu quero trazer mobilidade sem carga na articulação.
Então, para isso estar sem carga, eu tenho que trabalhar menos força possível, gerar menos tensão possível. E aí você vai observar, quando você leva a perna para um lado, se sente repuxar aqui o braço, a escápula, ou não, se é tranquilo. Quando você vai para o outro lado, é igual essa linha que está esticando, estica igual ou tem diferença? E aos pouquinhos vai deixando para quem não, se você sente tontura, labirintite, alguma coisa, deixa a cabeça parada, mas se não, se estiver tranquilo, vai levando o peso da cabeça junto com a perna. Como se a perna e a cabeça quisessem conversar, e aí elas vão sincronizando. Os braços continuam descansando, tá? Só quem vai é o peso das pernas. Aí, agora, vai levando as pernas para o lado até ela chegar do ladinho, descansa aí a perna na lateral. Deixa as duas pernas na lateral só para eu explicar. Então, tem uma perna que está embaixo, tem uma perna que está em cima, certo? A ideia é você tentar deslizar o pé da perna que está em cima na direção da mão contrária. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem. Tô deitada, transferi o peso das pernas, ó, eu vou deslizar o pé na direção da mão contrária. E aí eu volto, passa pelo meio, como o movimento anterior, e transfere o pé lá na direção da mão para o outro lado. Quem tem com espaço vai dando um jeitinho de fazer curtinho o movimento. Não tem, e pode flexionar o joelho, tá? Não é para fazer com a perna toda estendida. Então, Milena, tô vendo que você tem menos espaço. Fica no meinho e aí você vai levando o pé na direção da mão com o joelho bem flexionado. Isso, pra você não ter que ficar se ajeitando muito entre esquerda e direita. E quem tá em dois aí tem que tomar cuidado para um não chutar o bumbum do outro. E procura deslizar o quanto der. E é a mesma coisa, vai percebendo como é essa torção para um lado, como essa torção para o outro. E descansa. Pode descansar agora de novo. Ó, vamos lá. Às vezes dá vontade de espreguiçar. 10 segundinhos aí para vocês darem uma espreguiçada aí no chão. Livre. Espreguiça. Espreguiça. Vai sentindo onde precisa dar uma esticadinha e vai espreguiçando. 10 segundinhos. Aê. Pode deitar, pernas e braços estendidos. Então, estica os braços, estica as pernas. Para quem não tem desconforto na região dos ombros, deixa os braços lá para trás da cabeça. Se sente desconforto, aí vai deixar numa posição confortável, tá bem? Devagar, então a ideia é descansar os braços. Então, por exemplo, se eu tô com os braços aqui para trás e não tá descansando, isso está gerando um cansaço. Então, deixa apoiado onde é confortável e tem apoio, tá? E aí, devagar, você vai ir virando de ladinho e colocando tudo em flexão, indo para a posição fetal. Você vai transferindo o peso e deitando numa posição fetal. Vai deitando de ladinho e dobrando tudo. Eu tava aqui, tudo em extensão, vou virando de ladinho, tudo em flexão. Vai devagar, transferindo o peso, rola aqui por cima do ombro e vai virando de barriga para cima de volta, esticando tudo e fazendo a mesma coisa lá pro outro lado. Vê se o tempo todo você consegue fazer isso deslizando as mãos e os pés no chão.
E aí, quem tem pouco espaço pode se ajeitar, arrastando um pouquinho no chão para um lado e arrastando um pouquinho no chão para o outro lado, tá? Para de ladinho, então escolhe um dos lados, para de ladinho. Então, o braço que está embaixo, ele vai estar à sua frente. Né? Então, tô aqui, não, tô deitado, o braço está aqui. Quem tiver espaço, deixa o braço em extensão. Quem não tiver espaço, deixa flexionado, tá? Então, ó, você está deitado. Primeiro, vê se é confortável para a cabeça, né? Se tem conforto, se tem desconforto. E a ideia é você fazer um balancinho, quase ó, um nananeném. E você vai rolar sobre esse braço que está embaixo, ó. E aí, vê se você consegue fazer isso descansando o peso da cabeça, ó. Lembra da escápula, que é esse osso aqui atrás, ó? Você vai rolar como se quisesse ir para frente dele e rolar como se quisesse ir para trás. E as pernas continuam em flexão porque você está deitado de ladinho. Então faz um pouquinho. O braço que está em cima fica descansando, não fica mexendo muito, deixa pesado. Vai para frente e para trás, como se você quisesse se massagear no chão. E aí volta de barriga para cima, passando tudo para extensão de novo. Vai esticando braços e pernas e vai fazer o nananeném para o outro lado. Então vai virando de ladinho para o outro lado. E aí de novo vai fazer esse balancinho para frente e para trás. E aí é legal você comparar, né? Como que é quando você está em cima do ombro esquerdo, como que é quando você está em cima do ombro direito. E vai fazendo essa massagem aí na escápula. E ver se, por exemplo, para um lado é mais confortável ou não. Ver se você consegue fazer isso descansando as pernas ou a perna tem que mexer junto. E aí vai lentamente mais uma vez para o outro lado. Então, passa a barriga para cima em extensão. Se precisar dar uma espreguiçadinha, já vai lá para o outro lado. Aí faz mais um pouquinho desse lado e em seguida já volta e faz para o outro, tá? Então, mais uma vez para cada lado. Sem pressa. O braço que está em cima, vê se você consegue deixar a mão apoiada no chão. As pernas vão ficar descansando também no chão aí na lateral, tá? Então, vê se você consegue deixar a mão descansando, ó. Então, tá aqui, ó, o braço tá em cima, ó. A mão pode deslizar no chão, ó, mas tá descansando, tá? Solto. Não tô aqui, ó. Tá? É solto. O único ruim é que às vezes eu vou encorajar alguém a voltar para a cama, tá? A ideia não é essa. Quem ainda não mudou de lado vai terminando, vai passando para fazer o outro lado. Isso, vai bem para trás e bem para frente. Vai finalizando. E quando finalizar, vira de barriga para cima de novo. Aí. Agora de barriga para cima, vão novamente passar para a posição fetal. Então, vai de novo transferindo o peso para a posição fetal de ladinho no chão. E aí,
né, a partir dessa posição, vocês vão tentar sentar no chão. Quem fez a última aula comigo já fez. Então, vocês vão, a partir daí, tentar sentar de ladinho no chão, ó. Tá? Então, se a perna estiver muito em cima da outra, ó, desliza o joelho, ó, para ficar as duas em contato com o chão. Isso, eu só tô vendo se vocês estão conseguindo sentar. Isso. Aí a ideia agora, ó, é você voltar pro chão de ladinho, vira de barriga para cima e vai virando de ladinho pro outro lado para sentar nessa posição pro outro lado. Então tenta transferir o peso de um lado pro outro. Ó, vou fazer, tá? Para quem tiver com dúvida. Então, tá aqui, deitado, barriga para cima. Vai virar de ladinho e sentar. Aí vai voltar pelo mesmo caminho, ó. Volta a deitar de ladinho, estica tudo de novo de barriga para cima, vira de ladinho pro outro lado e senta pro outro lado. E aí volta. Sem pressa. Então a ideia, ó, desliza no chão, descansa. É legal você observar como que tá esse controle de chegar no chão, né? Você chega duro, você tem que fazer muita força, você consegue fazer isso molinho. E se alguém tiver com alguma dúvida, me sinaliza, tá? Mas pelo que eu tô vendo, vocês estão fazendo. Vou aumentar um pouquinho a percepção, tá? Então, faz a movimentação até sentar de ladinho. E aí, senta de ladinho, que daí eu passo para todo mundo como é que vai ser agora. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Não vai mudar o que vocês estão fazendo, eu só vou mudar um pouquinho a atenção. Então, quando vocês forem deitar de volta, né? Então, eu tô aqui sentada. Quando eu for deitar de ladinho de volta, tenta, ó, deslizar as mãos no chão para ir encostar toda a lateral aqui, ó, no chão. E aí sim, vira de barriga para cima. E aí já vai indo pro outro lado, ó, encosta a lateral no chão e senta. Mergulha de volta pro chão e volta pro outro lado. Percebe se é mais fácil encostar toda a lateral de um lado ou é mais fácil toda a lateral do outro lado? E aí para de barriga para baixo, tá? Vai terminando o segundo lado e deita de barriga para baixo. Vou passar um último movimento para vocês. Pode deitar de barriga para baixo. Obrigada, Milena. Depois, se tiver alguma dúvida, aí eles passam o meu contato também, tá bom? Desculpa, aqui tem gente saindo da aula. Bom, então vocês vão deixar os braços apoiados no chão, as mãos apoiadas no chão. Escolhe um lado para deixar o rosto virado. E aí, esse lado que o rosto tá virado, desliza o joelho na direção do cotovelo, no chão. Isso. E aí volta devagar. É de barriga para baixo, tá, Lígia? Volta devagar. E aí vai virando o rosto para o outro lado, deslizando o joelho na direção do cotovelo para o outro lado.
Então, eu vou mostrar o movimento aqui para quem tiver com dúvida, tá? Vai fazendo devagar essa troca, tá? Para quem já entendeu. Então, ó, tá deitado de barriga para baixo. Se eu tô com o rosto virado para a esquerda, ó, eu vou deslizar o joelho esquerdo na direção do cotovelo. Aí vou esticando, devagar virando o rosto para o outro lado e trazendo o outro joelho. Agora, ó, presta bem atenção, tá? Presta bem atenção. Então, para numa posição que um dos joelhos esteja flexionado. O braço que está do lado oposto vai descer. Então, vai ter um lado inteiro que vai estar em flexão e um lado inteiro que vai estar em extensão. Tá? Então, o lado inteiro, o braço e a perna está dobrado, o lado que você está olhando, e o lado oposto, o braço e a perna estão esticados, certo? Devagar vai fazendo essa troca. Enquanto um lado inteiro estica, você vai virando o rosto para o outro lado e o outro lado vai flexionando. E vai lentamente fazendo essa troca. Vai aos pouquinhos virando de barriga para cima. Vai dando uma bela de uma espreguiçada de novo. E aí, deitado, depois que você terminar de se espreguiçar, você vai observar de novo a distribuição de peso que estava lá no início. Então, percebe o peso entre esquerda e direita. Procura deixar os braços ao longo do tronco, tá? Eu não sei como que a posição que você percebeu antes. Então, procura se perceber na mesma posição. Normalmente, eu costumo falar no início do treino para se perceber com os braços lá para baixo, na direção dos pés. E aí, você vai comparar como que tá o peso, a distribuição de peso, a sensação de nível de tensão, né? Se antes também deu tempo de perceber algum incômodo, percebe como é que tá esse incômodo agora, se ele ainda tá aí, se ele não tá, a intensidade. E aos pouquinhos, se precisar, vai espreguiçando novamente, mas vai ficando de pé. E aí, se for levantar, ó, vê se consegue. Vira de ladinho, você vê que é muito mais eficiente. Virar de ladinho e levantando. Aí, de pé, vai novamente se perceber. Então, vai observar um pouquinho como que tá. Então, fica parado, percebe como que tá a distribuição de peso entre esquerda e direita. Lembra, eu fiz várias perguntas. Então, eu perguntei dos pés. Então, vamos lembrar dos pés, né? Se a distribuição de peso está igual de antes ou se tem alguma diferença. Não necessariamente precisa ter mudado. Meu papel agora é estimular a percepção para fazer uma comparação, tá? E percebe agora os braços. Peso, volume, tensão, comprimento, né? A posição, né? As mãos, né? Como é que estão a posição das mãos, o espaço entre você e o braço. Né? Ou mesmo os ombros, né? A distância da orelha, né? Não sei se você teve essa percepção antes. Se precisar ir de pé, dá uma espreguiçada de novo e caminha de novo para se perceber no caminhar.
Então, por exemplo, quando você caminha agora, como é que tá esse movimento pendular dos braços? Vai variando a velocidade, tá? Não caminha só devagar. Tá? Faz tanto devagar para perceber, quanto no seu natural. E percebe como é que tá essa movimentação. Quem quiser experimentar até dar um trotezinho, é que eu te esqueci de pedir antes, tá? Mas dar um trotezinho, perceber como é que tá a liberdade da cintura escapular. Experimenta também. É isso aí, pessoal. Não sei se eu acrescentei em alguma percepção para vocês. Por que eu tô falando, por que eu hoje falei um pouquinho de cintura escapular, né? Daí eu tenho que avaliar o tempo de vocês, mas essas estruturas são muito importantes. Falando, por exemplo, assim, naturalmente são muito importantes para a gente manter a estabilidade da coluna, esse movimento contralateral que acontece entre quadril e braços, é importante para o equilíbrio. E aí, principalmente no caso de quem corre, é muito importante essa movimentação para se manter a estabilidade, para se manter a eficiência, tá? Então, levar atenção para isso é muito interessante. Porque, por exemplo, tem muita gente que não movimenta, tá? Tem pouco movimento de cintura escapular. Se eu corro ou mesmo outra atividade, se eu estou correndo e isso aqui não movimenta, quem está movimentando é a coluna. Então, você está gerando uma torção desnecessária na coluna se você não tem essa liberdade aqui ao se movimentar, tá? Então, um movimento, ele vai fazer muita falta se ele não para outras estruturas se ele não está acontecendo, porque a gente se movimenta como uma unidade. E aí, enfim, aula a aula eu vou trazendo essas informações e a intensidade do treino, como eu falei, pode aumentar bastante. Mas como é primeiro contato, e a ideia é vir trazendo essa percepção, a mobilidade que o Bira me sugeriu, então a gente faz uma movimentação mais leve, mas dá, por exemplo, para eu trabalhar vários tipos de movimentação, né? Então aqui eu faço a mobilidade, mas já aqui com carga, ó, tô sem o apoio dos joelhos no chão, ó, eu faço torções, né? Enfim, as possibilidades são infinitas, vai depender do objetivo de cada treino e de cada pessoa, respeitando a individualidade. É isso.